bem? Já estamos de volta. Eu quero falar, é o quarto vídeo sobre a Bíblia. E agora, neste momento, eu quero falar sobre os nomes da Bíblia. Você já deve ter ouvido falar alguns deles. Bíblia, né? O livro dos livros, a Biblioteca de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, os oráculos de Deus e Palavra de Deus. E eu vou ler alguns versículos aqui só para somar, para não ficar esses títulos como só alguns versículos, para não ficar alguma coisa assim, imaginação, né? Mas a gente já sabe, é chamado Livro dos Livros, a Biblioteca de Deus, é chamado as Sagradas Escrituras, lá em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 39, diz assim, né? Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então veja, as Sagradas Escrituras são elas mesmas que testificam do próprio Senhor Jesus, porque ela narra, né, desde o seu nascimento até mesmo a sua genealogia, narra os efeitos da lei se cumprindo, narra o crescimento de Jesus quando ele, com 12 anos aproximadamente, um pré-adolescente, ficou em Jerusalém, a sua mãe e seu pai voltaram para buscá-lo, fala da sua mudança com 30 anos, iniciando o seu ministério para Cafarnaum, fala dos milagres, inúmeros milagres, fala até mesmo no próprio livro de João que se fosse escrever toda a obra de Jesus Cristo em livros, não caberiam no mundo. Então veja, muitas vezes nós diminuímos a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a excelsitude de Deus, a magnificência de Deus. Por quê? Porque nós lemos algumas páginas de um livro e achamos ali ter tudo o que Jesus fez. E a própria Bíblia afirma isso, que se fosse escrever cada obra, cada milagre, cada ação, cada passo que Jesus deu, no mundo caberiam os livros que se escrevessem. Então veja o significado da existência de Jesus. Veja o poder que este homem, Filho de Deus e Filho do homem, carregava em si. Quanto sofrimento foi aliviado, quanta libertação de demônios ele fez, realizou, quantas instruções, quantas maravilhas ele não deve ter feito. E louvado seja Deus que Deus não nos privou de muitas maravilhosas. Mas como, acredito eu, pela fé, que o foco era transmitir uma mensagem de salvação para a humanidade, para o povo, ele focou mais em pregação, em ensinos, em ministrações, em parábolas, para que a gente tivesse tudo isso dentro de nós, nas tábuas do nosso coração, para meditar dia a dia, para a gente vivermos essa presença gloriosa com esses ensinos. Ensinos de amor, de paz, de harmonia, de solidariedade, de fidelidade, de justiça, de amor, de retidão, de santidade. Várias ações, várias palavras, várias parábolas. Se formos colocar aqui, cada uma delas tem um sentido e é sempre para que o homem se sinta e se achegue mais próximo do Pai. Traz para nós uma ideia e até um sentimento de que realmente Deus nos criou e gera em nós isso, um desejo de estar com Ele, de estar na glória, de ir para o céu, de querer viver com Ele, de reconhecê-lo como nosso irmão mais velho. Então, em João 5,39, as Escrituras, examinais, Jesus, né? O Evangelho de João mostra para nós, palavras do Mestre, examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Palavras do Senhor Jesus. Em Atos 17, 11, tinha um povo lá de Bereia
que tudo que se falava, como eu estou falando, gravando aqui, se um bereano tivesse aqui, tudo que eu estou falando aqui, ele já estaria com a Bíblia dando pausa aqui e pesquisando. Olha, ele falou um negócio aqui, deixa eu procurar aqui, busca. Ah, é verdade, é verdade. Ou, de repente eu falei algo aqui que eu viajei. Não, peraí, isso não está na Bíblia. Então, em Atos 17:11, fala de um povo que nos nossos dias de hoje teriam que estar em todas as igrejas. Ou seja, todo aquele crente em Cristo Jesus tinha que ser naturalmente um bereano. Por quê? Porque a Bíblia também, nós vamos falar sobre isso outra hora, nos fala e nos adverte para termos cuidado com os falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos líderes. Falam e dão um nome para ele, né? É lobo com pele de ovelha. Então tem muito disso em todo segmento. E não fala só a igreja, não. Tem gerente bom e gerente que não é bom. Né? Tem policial bom, tem policial que não é bom. Tem médico bom, tem médico que não é bom. Então, em todo ramo da sociedade tem, e ele nos adverte. No quesito evangelho, no quesito ensino, escritura sagrada, Bíblia, tenha a sua de mão. Porque se você ver, ouvir, ler alguma coisa sobre a palavra de Deus, antes de tecer os seus pensamentos, seus juízos, suas razões, o seu contexto, ou até mesmo um conceito, examine a Escritura. Aí diz aqui, ó, você vai ver nela a vida eterna. Tá certo? E tem aqui também a Bíblia Sagrada e fala dos oráculos de Deus, né? É uma palavra diferente, oráculos de Deus, mas lá em Romanos 3:2 diz assim que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, nós vamos falar sobre este povo, né? O povo de Israel, onde começou, como começou, toda a história e querendo Deus, nós vamos falar sobre os oráculos de Deus que foi confiado a eles. É mais ou menos assim, simplificando. Deus levantava de tempo em tempos homens, em alguns momentos mulheres, para atender ou gerenciar, conduzir, coordenar, governar, transmitir as coisas dele para o ser humano na terra. Então o Espírito de Deus ou um anjo da parte do Senhor vinha até um profeta, vinha até um rei em sonhos, em visões, em revelações, e era confiado a esses homens que Deus escolhera os oráculos de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus, para que ao longo da história da humanidade o seu plano, o seu projeto de salvação lá no final ocorresse sem qualquer tipo de interferência ou ingerência. Então, aos judeus foi confiado. Romanos 3:2 diz isso, que aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. Em Hebreus 5:12 fala que, infelizmente, com tudo isso, né, com os oráculos de Deus confiados aos hebreus, eles acabaram perdendo por causa de outras coisas, de mistura de povos, de seguirem outros deuses, acabaram perdendo a progressão disso. Deus tinha um propósito, continue firmes, confiando. Lembra do que eu fiz no Egito quando tirei vocês da escravidão. E dali para frente, Deus veio estabelecendo ordenanças, leis, condutas, mandamentos, diretrizes, que se o povo seguisse e cumprisse, esses oráculos seriam muito mais aperfeiçoados e muito mais revelados. E assim, eles não progrediram, o povo judeu não progrediu. E culmina depois que Deus acaba transferindo isso para o Israel de Deus, o seu povo de hoje. Tá bom? Medita nessa palavra aí. Depois a gente fala mais sobre isso.